Oi para todo mundo, meu nome é Marco Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje vou falar aqui de um artista que eu sou muito fã, que é o Mark Bolan, mas falar da segunda encarnação da banda dele, que é o T-Rex. Então o Mark Bolan, apesar de ter passado por uma banda como a John's Children, lá na década de 60, mas ali ele não era exatamente o líder da banda, ele entrou quando a banda já estava formada, ficou apenas alguns meses com eles. Mas o Mark Bolan, como band leader mesmo, ele estreou aí em 1968 com o Tyrannosaurus Rex, que era um duo, na verdade, não era nem uma banda, era um duo de acid folk que lançou 4 álbuns e 5 singles que, na minha opinião, são maravilhosos. Eu gosto muito do Tyrannosaurus Rex, já falei sobre eles aqui no canal, lá em 2019. Porém, o Mark Bolan subitamente aí desistiu dessa onda de acid folk e partiu para um rock mais primal, mais básico, mas com todo o talento que ele possuía também junto ali. E mudou o nome da banda, encurtou na verdade o nome da banda para apenas T-Rex. Isso ocorreu em 1970. 1970 é o ano de transição, porque a gente tem aí um álbum e um single ainda como Tyrannosaurus Rex. Em janeiro de 70, ele lançou o último single com o Tyrannosaurus Rex, que é By the Light of the Magical Moon, que aparece no, música que aparece no álbum que ele lançaria logo a seguir, e mais Find a Little Wood. Em março de 1970 é lançado o último álbum e último artefato musical sob o nome Tyrannosaurus Rex, que é o A Beard of Stars, em março de 1970. E durante algum tempo ali, ficou meio inativo no ano de 1970, até em agosto, o Mark Bolan participa de uma banda fake, na verdade, né? Montada pelo produtor e amigo dele, Tony Visconti, que foi jocosamente chamada de Deep Cochrane and the Earwigs, um nome meio ridículo. E foi lançado um single dessa banda fake em agosto de 1970. E essa banda tinha, além do Mark Bolan na guitarra e nos vocais e o Tony Visconti no baixo, tínhamos o Rick Wakeman na guitarra, nos teclados, evidentemente, o Rick Wakeman nos teclados, desculpem a falha, e o John Cambridge na bateria. E esse quarteto, então, lançou esse single em agosto de 1970, com no lado A a música Oh Baby, que meio que precursora do glam, já tem um pezinho ali no glam rock, e o lado B é uma instrumental chamada Universal Love. E então, em outubro de 1970, aí sim, é lançado o primeiro artefato musical como T-Rex, que foi um single que fez muito sucesso na Inglaterra, chegou ao número 2 das paradas britânicas, que é Ride a White Swan. É a primeira vez que o Bolan chegou aí em segundo lugar na parada britânica. O maior sucesso dele até então. E esse single, curiosamente, ele tinha outras duas músicas, não uma no lado B, que era Is It Love, que apareceria no primeiro álbum como Tyrannosaurus Rex, ainda em 1970, e uma cover de Summertime Blues, do Eddie Cochran. E aí, sim, em dezembro de 1970, saiu o primeiro álbum do T-Rex, que é um álbum de transição, onde já mostra um pouco do que seria o T-Rex, as sementes do glam foram plantadas aqui, mas ainda é um álbum que também tem muito do antigo Tyrannosaurus Rex. É um álbum que eu também adoro também, esse T-Rex de 1970, mas é um álbum transicional. Aí sim, em 1971, ele lançou o single Hot Love, que chegou ao número 1 da parada britânica, ao topo. E em outubro de 71 veio o primeiro álbum como T-Rex, esse aqui, Electric Warrior. 11 canções onde ele proclama o glam rock. Aqui. Essa é a minha versão, é mais simples, ela não tem faixas bônus. Foi lançado em CD, um CD duplo, se eu não me engano, onde um dos lados era só faixa bônus. Aqui é uma foto do Mark Bolan.
Aqui ele estava com o percussionista Mickey Finn. E também ele adicionou a banda dele. O primeiro álbum como T-Rex só tinha ele e o Mickey Finn. Em uma música apareceu aí a dupla de vocalistas Flo e Eddie, que faziam parte do Turtles, a banda americana. Mas a partir desse Electric Warrior, daí ele aumentou a banda, trouxe um baixista, Steve Curry, e um baterista, o Bill Legend. E aí sim, com apoio aqui mais intenso do Flo e Eddie também, aí se tornaram uma banda propriamente dita. E aqui a gente tem clássicos do rock absolutos, como Gypster, a Banga Get It On, que aqui foi renomeada Banga Gong, para entrar no mercado americano, que a música Get It, essa gíria Get It On era considerada ofensiva lá nos Estados Unidos, então foi renomeada como Banga Gong. Rip Off também. E Get It On foi, uma curiosidade, a única música do Mark Bolan a fazer sucesso para valer nas paradas americanas. Entrou no top 10. Depois ele tentou arduamente conquistar o mercado americano, mas o mercado americano sempre foi meio refratário ao som dele, inexplicavelmente. Então, essas músicas que eu citei todas são rocks bem vigorosos e alguns até com sabor cinquentista, como é o caso de Gypster. Temos aqui também blues, como Lean Woman Blues. The Motivator, outra música também mais pro rock tradicional. E temos belíssimas baladas como Cosmic Dancer. Essa que foi regravada, fez uma versão muito bonita do Morrissey. Morrissey fez uma versão muito bonita para essa música. Também Girl, outra música também maravilhosa, outra balada linda. Life's a Gas, também na mesma seara aí das baladas acústicas. E uma produção esmerada do Tony Visconti aqui, então esse álbum foi um grande sucesso. E a partir aí desse álbum, principalmente, já no Ride a White Swan também, já começou uma onda de adoração ao T-Rex. Foi até chamada de T-Rextasy. Foi quase assim uma bitomania parte 2, só que durou muito pouco tempo, infelizmente, por Mark Bolan. Mark Bolan, que era um sujeito bem egocêntrico, não era uma pessoa muito fácil de se lidar com ele. Ele era ao mesmo tempo amigo e rival ferrenho do David Bowie. Então, ao mesmo tempo que os dois mantinham uma amizade, mas também eles disputavam muito. Mais o Mark Bolan, o David Bowie era um pouco mais sossegado nessa parte, mas o Mark Bolan era muito competitivo. E se achava um gênio também. Ele era um tantinho, quanto eu falei, egocêntrico, mas ele realmente era. Então, o auge da T-Rextasy, dessa loucura, dessa histeria em torno do T-Rex, em especial do Mark Bolan, se solidificou nesse disco aqui, The Slider. Essa minha versão em CD já tem faixas bônus, já mais caprichada. E vejo aqui da onde o Slash tirou o visual dele. Cartola. Não era nenhuma novidade na década de 80 o Slash usar cartola. O Mark Bolan já fazia isso na década de 70. E aqui tem notas de rodapé bastante elucidativas. E nesse álbum aqui ele já abre com a majestosa Metal Guru. Metal Guru talvez seja o grande momento do T-Rex, muito provavelmente. A faixa mais icônica deles, que inclusive foi inspirada, alguns podem dizer até copiada, pelo Johnny Marr para fazer Panic, do Smiths. Compare a abertura de Panic e a abertura de Metal Guru, que vocês vão ver que tem muito a ver uma faixa com a outra. Ainda temos aqui grandes clássicos
de rock puro, 100%, 24 quilates, como Rock On, como Build McCain, uma música que também foi coverizada pelo Guns N' Roses, naquele álbum do Spaghetti Incident. Eles fizeram uma versão de Build McCain, mas é claro que a versão do T-Rex é de 10-0. Ainda temos também Telegram Sam, outra música que também teve uma cover, essa bem melhor, a do Bauhaus, a banda gótica da década de 80, também rock puro. Baby Strange, ainda Chariot to Go, também essa quase resvalando para o heavy metal. E ao mesmo tempo que a gente tem aqui ainda baladas também. O Mark Bolan, apesar de ele raramente revisitar o repertório do Tyrannosaurus Rex, ainda tem algumas influências de baladas mais acústicas, mais delicadas, como é o caso de Mystic Lady e a que fecha o álbum aqui, Main Man. Também são músicas que não estariam fora de sintonia no álbum do Tyrannosaurus Rex. Além de Ballrooms of Mars, outra balada maravilhosa também, que ele fala aqui, ele cita John Lennon e Alan Freed. Spaceball Ricochet, outra balada também maravilhosa. Então é um álbum que vale muito a pena, esse The Slider, que representa o auge da T-Recstasy. Depois, ainda ele, em 73, no ano seguinte, lançou um single que fez furor, que é 20th Century Boy, um dos grandes momentos do T-Rex também. Mas a partir do álbum Tanks, ali de março de 73, o T-Rex começou a perder popularidade, aquela onda toda, aquela histeria toda foi arrefecendo, ao mesmo tempo que o Mark Bolan ele começou a ter um caso com uma cantora americana chamada Gloria Jones. Ele ainda era casado com uma moça que ele conheceu ainda no período hippie dele, que tinha o apelido de June Child. Mas logo depois ele e a June Child terminaram o casamento e ele passou a morar, se casar, morar com a Gloria Jones, uma cantora americana negra. E aí o repertório dele foi puxando cada vez mais pro soul e para música negra em geral. E também ele era obcecado em conquistar o mercado americano, mas isso nunca aconteceu. Então os álbuns dele de 74 e 75, que é o Zinc Alloy and the Hidden Raiders of Tomorrow, de 74, e o Boland Zip Gun, de 75, esse mais ainda, tem grande influência da soul music. A Gloria Jones participa cantando, fazendo backing vocals também. Mas são álbuns que não fizeram sucesso nenhum, nem nos Estados Unidos e nem na Inglaterra. Então é um período de baixo do Mark Bolan, onde ele começou a beber muito, ele aumentou muito o peso dele. E até a imprensa britânica começou a maldosamente apelidar de Porky Pixie, ou seja, o duende gordinho. Porque Pixie, por causa da época dele do Tyrannosaurus Rex, ele era conhecido como Pixie, como duende. Então aqui ele acabou se tornando Porky Pixie. E só em 76, ali 75, 76, que ele voltou para a Inglaterra, desencanou de tentar conquistar o mercado americano. Lançou um álbum que também não foi muito bem recebido em 76, que é o Futuristic Dragon. Mas em 77 ele estava de novo ali por cima na Inglaterra. Ele foi meio que adotado pelo movimento punk como padrinho. Ele passou a ter um programa de TV chamado Mark, na TV britânica. Lançou um álbum e esse já foi reconhecido como um comeback dele, que é o Dandy and the Underworld, considerado o melhor álbum dele desde o The Slider. E infelizmente, enquanto ele estava se reerguendo, ele sofreu um acidente de automóvel, o qual acabou falecendo em 16 de setembro de 1977. Ele não, apesar de ele adorar carros, ele não sabia dirigir. Quem estava dirigindo era a Gloria Jones. Bateu numa árvore, o carro. Ela se machucou com uma relativa gravidade, mas sobreviveu. Mas o Mark Bolan não resistiu, infelizmente. E eles tinham um filho de pouco mais de um ano. E depois disso, o Mark Bolan se tornou uma entidade aí no mundo do rock. Como eu falei, bandas como Bauhaus, Guns N' Roses reverenciaram o T-Rex. E hoje em dia
já é considerado um item cult aí, o T-Rex. Na época ele era bem popular, no momento ali na Inglaterra. Mas o Mark Bolan é um sujeito muito inteligente, muito perspicaz, apesar de megalomaníaco. Mas deixou o nome dele na história do rock, escreveu o nome dele na história do rock com tintas bem marcantes. Então a influência dele existe até hoje. E lembro a vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!